Olá, né? A gente já viu a questão dos hidrocarbonetos, né? Onde os hidrocarbonetos eram formados apenas por carbono e hidrogênio, e agora a gente vai entrar em funções oxigenadas. Então, além do carbono e hidrogênio, a gente vai ter o oxigênio, né? Oxigenadas, oxigênio. O oxigênio ele vai estar nos compostos orgânicos, fazendo uma ligação, duas ligações simples ou uma ligação dupla. Exemplos de ligações simples que a gente tem aqui. A gente tem esse oxigênio, onde ele faz uma ligação simples com o carbono e outra com o hidrogênio. Aqui, esse oxigênio está fazendo uma ligação simples com carbono e outra com hidrogênio. Com carbono e outra com hidrogênio. Lembrando que esse OH recebe um nome específico, que é chamado de hidroxila ou oxidrila também. Uma outra forma de o carbono estar ligado é fazendo ligação com carbono-carbono. Lembrando que aqui a gente tem um carbono e que aqui a gente também tem um carbono. Então, esse oxigênio ele está fazendo duas ligações simples com carbonos diferentes. Aqui ele também está fazendo uma ligação com carbono e aqui também ele está fazendo uma ligação com carbono. Ou o oxigênio ele pode fazer o que a gente fala de uma ligação dupla com carbono, que está representado aqui, né? O carbono dupla O, carbono dupla O, carbono dupla O e carbono dupla O. Né? Isso. Então, as funções oxigenadas que a gente vai ver hoje serão a função álcool e a função fenol. Então, álcool é todo composto orgânico que apresenta um grupo hidroxila, OH, ligado a um carbono saturado. Ou seja, esse carbono aqui, ele tem que estar necessariamente fazendo ligações simples com os outros carbonos. Então, se eu tiver um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, tudo bem. Né? O carbono saturado é aquele que faz ligações simples, somente ligações simples entre carbono. Né? E tem a presença da hidroxila. Então, como a gente dá um nome desses compostos? Então, a cadeia principal, né? A gente tem como se fala, uma ordem de prioridade. Então, primeiro é o grupo funcional, ou seja, que seja uma hidroxila, né? Que aqui é o OH, né? Porque é um álcool. Depois, a gente vê o maior número de insaturações, né? E depois... Ai, tá errado. Ai, que droga. Então, e depois a gente vai ver como se dar um nome a esses compostos, né? Então, a primeira coisa que a gente vai procurar é o grupo funcional, que é a hidroxila, tem uma ordem de prioridade. O grupo funcional, depois a insaturação e depois a ramificação. O grupo funcional que representa a função álcool é a hidroxila, ou OH. Depois a gente vai para a insaturação, que são as duplas ou triplas ligações, e depois para as ramificações. Então, prioridade é sempre a função, insaturação e ramificação. Nomenclatura. O prefixo, a gente utiliza o mesmo, né? Que é um carbono mesh, 2 carbonos est, 3 carbonos prop, 4 carbonos but. O infixo, né? Que é an, en, oi, geralmente é an. E o ol, porque é de álcool. E então, a nomenclatura. A gente utiliza o prefixo, né, que a gente já viu, né? Um carbono é mesh, 2 carbonos é est, 3 carbonos é prop. O infixo, que geralmente é o an, porque a ligação é simples. E depois a gente tem o ol, que é de álcool. Então, nesse primeiro composto, a gente tem 1, 2, 3 carbonos. Qual é o prefixo para 3? É o prop. Tem ligações duplas ou triplas? Não. Então, é prop, an, e o sufixo ol, porque é um álcool. Então, é propanol. Né? O prop, 3 carbonos, e o an, porque só tem ligações simples. Aqui, 1, 2, 3, 4. Lembrando que eu comecei a contar daqui, por quê? Porque a prioridade é o grupo funcional. Então, se a prioridade é o grupo funcional, aqui é o carbono de número 1. Carbono de número 1, carbono de número 2, carbono de número 3, carbono de número 4. Então, 1, 2.
No segundo carbono, eu tenho uma ramificação que é chamada de metil. Então, aqui eu tenho 2-metil, né? Qual o nome, né? 2-metil. Cadeia principal, o nome da cadeia, met, et, prop, but. But, então é 2-metil, but, só tem ligações simples, é an e ol. Então é 2-metil, butanol. Aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4. Aonde eu tenho... vamos lá, prioridades de grupo funcional. Então, vou começar a contar daqui, porque daqui começa... aqui a hidroxila, que é o meu grupo funcional, está no carbono de número 2, né? Então, aqui é 1, aqui é o 2. Eu tenho ramificações? Eu tenho insaturações? Não. Eu tenho ramificações? Tenho. Mas como que eu vou definir quem é ramificação e quem é cadeia principal? Lembrando, cadeia principal tem que ter o maior número de carbono. Então, vamos contar. Cadê? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 5. Se eu conto 1, 2, 3, 4, né? Eu tenho 4. Quem ganha? Essa aqui que é 5. Então, aqui 1, 2, 3. Então, no meu terceiro carbono, eu tenho uma metila, um grupo metil. Então, é 3-metil. Como a gente vai dar um nome a esse composto? Né? A cadeia principal, met, et, prop, but, pent. É um pent, né? Porque tem 5 carbonos. Porque só tem ligações simples. 1, 2. A hidroxila está no segundo carbono, 2, e aqui ol, né? Então, o nome desse composto é 3-metilpentanol, pent, 2-ol. Aqui a gente tem um ciclo. Então, toda vez que a gente tem um ciclo, a gente coloca ciclo na frente. Tem ramificações? Não. Tem saturações? Também não. Então, é ciclo. Met, et, prop, but, pent, hex. Então, é ciclo, hexanol. Eu não preciso dizer aonde no meu ciclo, aonde é o carbono de número 1, porque eu considero aonde está a minha ramificação como sendo de carbono número 1. Aqui, esses compostos ele tem o quê? Esse primeiro composto, ele tem uma insaturação, ou seja, uma ligação dupla ou tripla. Nesse caso, é uma ligação dupla. Então, met, et, prop, but. 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. Prioridade. Quem é a minha prioridade? Sempre é o grupo funcional. Então, aqui é o meu carbono de número 1, porque o meu grupo funcional é hidroxilo. OH porque é um álcool. 2. Tem insaturação? Tem. Então, a insaturação é minha segunda prioridade. E a insaturação precisa estar na minha cadeia principal. Então, aqui 1, 2, 3, 4. Né? E isso daqui é a minha ramificação. Né? Então, no carbono 1, 2, 3, no carbono de número 3, eu tenho um metil. Então, é 3-metil, porque metil é a minha ramificação. Met, et, prop, but. Né? Então, é o but, porque são 4 carbonos. 1, 2, 3. No terceiro carbono, eu tenho uma ligação dupla. Então, é en. E no carbono de número 1, eu tenho uma hidroxila, então eu tenho um ol. Então, o nome desse composto é 3-metil-but, 3-en-1-ol. Então, aqui nesse segundo composto, né, nessa segunda molécula, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, né? E aqui tem a mesma questão, a gente tem a prioridade de grupo funcional, depois de insaturação e depois de ramificação. Nesse caso, a gente não tem ramificação, né? A gente tem uma insaturação. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, met, het, prop, but, pent. Então, é pent, né? Tem uma dupla ligação, pent 3, en, porque é uma dupla ligação. No segundo carbono tem uma hidroxila, então é 2-ol, pent 3, en, 2-ol, né? Aqui nesse composto, eu tenho de novo uma hidroxila, que é o grupo funcional, eu tenho uma insaturação e eu tenho uma ramificação. Então, vamos identificar tudo.
Aqui o grupo funcional é hidroxila, aqui OH, aqui o carbono de número 1, carbono de número 2, porque é quando eu chego primeiro a um grupo funcional, né? Então, esse é o meu carbono de número 2. 2, 3, 4 e 5. Então, no carbono de número 4, eu tenho uma ramificação. Qual é essa ramificação? É um metil, porque só tem um carbono. Então, metil mete um carbono e o íon porque é uma ramificação. E toda ramificação termina em íon. E aqui eu tenho uma dupla ligação. Vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4. 4 metil, né? Porque é onde está localizada a minha ramificação. Met, et, prop, but, pent, pent. 1, 2, 3, 4. 4, eu tenho uma dupla ligação. 4 em 2, né? 2 porque eu tenho uma hidroxila aqui no carbono número 2 e ol. Então, é 4 mentil, pent, 4 em 2 ol. Então, outra forma de dar a nomenclatura, né? O nome a esses compostos. Então, a gente utiliza o álcool, nome do substituinte e ico. Então, o prop, o ol, né? É o álcool, que é o um ol, é o álcool propílico, porque o nome dos substituintes é o prop, né? Porque só vai ter 3 carbonos. O prop 2ol é o álcool isopropílico e o but 1ol, butan 1ol é o álcool butílico. É só para vocês saberem que existe essa nomenclatura. Né? Não é muito usual cair no Enem, geralmente sempre cai a nomenclatura da IUPAC, que a gente viu aonde a gente nomeia ramificação, grupo funcional, né? E duplas e triplas ligações. Então, as propriedades dos álcools, né? Então, por ter um grupo OH, eles têm a ligação de hidrogênio. Tem a ligação de hidrogênio e que é muito, né? A ligação de hidrogênio, que é a ligação entre o hidrogênio e o flúor e o hidrogênio, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio. Essas são as ligações de hidrogênio. A gente já viu, né, que as interações moleculares é a interação entre as moléculas, né? Elas podem ser de 3 tipos, elas podem ser de polo induzido, de polo permanente e a ligação de hidrogênio. Então, isso traz consequências para o ponto de fusão e ponto de ebulição. Aqui a gente pode observar a fórmula molecular do butano, né? C4H10, C3H8O. A massa molecular é 58,60. E a gente observa que a temperatura de ebulição são bastante distintas, ou seja, bastante diferentes. Aqui no butano é menos 0,6 graus, enquanto no álcool isopropílico é 82 positivo. Então, a massa molar é muito parecida, 58 para 60. Só que o que muda é essa interação molecular, né? Aqui a gente já viu que os hidrocarbonetos são compostos apolares. Então, eles têm a ligação, né, também chamada de dispersão ou de dipolo induzido ou forças de London. Enquanto no álcool isopropílico a gente tem uma ligação de hidrogênio, que é a ligação mais forte que tem. Né? Então, isso traz consequências para as temperaturas de ebulição e de fusão também. Então, a solubilidade. Se a gente pensar num álcool onde essa cadeia seja muito grande e a gente só tenha um grupo funcional, porque o que dá essa característica de ligação de hidrogênio é essa hidroxila. Aqui a gente sabe que é apolar, porque é basicamente carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. E aqui, né, esse OH dá a característica de polar, ligação de hidrogênio. Então, quando essa cadeia é muito grande, quando ela tem mais de 4 a 5 átomos de carbono, ele passa a se tornar insolúvel em água, né? Porém, se aumenta a quantidade de hidroxilas, como nesse composto aqui, onde eu também tenho 6 átomos de carbono, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, a quantidade de carbono é o mesmo. A diferença é que eu aumentei a quantidade de quê? De hidroxilas, de OH. Então, ele passa a ser solúvel em água, né? Então, as aplicações tem o etileno tem o etileno glicol, onde ele é um diol, porque ele tem 2 hidroxilas aqui. Ele é utilizado
para diminuir a temperatura de fusão e de ebulição da água em automóveis utilizados para radiadores. A gente tem o etanol, que é o álcool mais comum, que é o álcool que a gente vai na farmácia e compra. É o etanol que a gente coloca também nos combustíveis. É o etanol também que bebe-se na bebida alcoólica. Né? Então, a utilização do etanol é o álcool mais utilizado. A gente tem o glicerol também, né? Que ele é utilizado como umectante, solvente, agregador de consistências em bolos, sorvetes, queijos e outros. E o glicerol ele tem 3 grupos de hidroxilas aqui, né? Também é utilizado, ele é um subproduto do biodiesel,